Vamos seguir hoje nossa série de mensagens. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Vamos ler o Salmo de número 32. Essa série nós estamos tratando das aflições da alma. Aflições da alma, enfermidades da alma. Irmãos, nós estamos tratando de assunto que tem muitas controvérsias, opiniões diferentes em muitos segmentos da sociedade e até da igreja. Não é um problema. Estou aqui, o meu compromisso é passar a nossa visão sobre esses assuntos que estão sendo abordados. Se fulano de tal, outra pessoa, outro pastor, outra corrente pensa diferente, é um direito que também tem. Todos têm o direito de pensar diferente, como nós temos o direito de pregar aquilo que nós acreditamos também, e confiando no Senhor, que o Senhor irá direcionar sempre as nossas vidas. Tanto nós que estamos pregando, como de todo mundo que ensina, como dos necessitados também. Eu digo isso porque hoje nós iremos entrar num dos assuntos mais espinhosos dessa série, que é depressão. Nós passaremos 3 domingos tratando somente de depressão, à luz da palavra de Deus. Cada domingo numa abordagem diferente. Nós vamos tentar entender melhor a partir da introdução da mensagem de hoje. Salmo de número 32. Vamos fazer uma leitura apenas do versículo 3 ao versículo 6. Mas depois você vai manter o salmo aberto, que será a nossa exposição dessa manhã. Salmo de número 32 diz assim: enquanto calei meus pecados, é assim que está na tua Bíblia? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós iniciamos essa oração clamando por misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia do teu povo. Que o Senhor fale conosco nessa manhã mais uma vez por misericórdia. Que o Senhor faz-nos entender, Pai, a tua palavra, a tua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Que o Espírito Santo nos ilumine o entendimento, nos ilumine a mente e o coração, para que a tua vontade não esteja mais oculta a nenhum de nós. Que a tua igreja seja ricamente edificada através da tua palavra nessa manhã, mas para isso nós dependemos da poderosa ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não trabalhar em nossas vidas nesse momento, eu falarei em vão esses próximos minutos, e meus irmãos me ouvirão também em vão. Que não seja assim, ó Deus, que não seja assim. Que haja verdadeiro milagre em nossas vidas, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não seria exagero nós chamarmos a depressão de a mãe de muitas outras aflições da alma. Todos os temas que nós já abordamos até aqui nessa série e outros que ainda iremos tratar estão ligados de uma forma ou de outra com a depressão. Ou porque podem ser fatores de origem da depressão ou de agravamento de alguma forma. Para quem vive em depressão, descrevê-la é uma tarefa impossível. Impossível. Converse com alguém que passa por esse sofrimento e você verá que a pessoa não consegue explicar o que sente. A depressão é descrita como algo insuportável, mas impossível de descrever.
como é a dor, quais são as sensações, quais são os sintomas, tudo muito embolado, muito misturado. Questões emocionais com físicas, tudo junto ao mesmo tempo. Um pastor batista, Wilson Porte Júnior, que eu tive a honra de ter como professor, escreveu um livro sobre depressão. E ele luta contra essa doença também. Ele diz no seu livro que afirmar que alguém, ou seja, esperar que alguém que sofre de depressão explique o que está acontecendo é como esperar que alguém que está se afogando explique a sensação do afogamento. A pessoa pode até explicar, mas depois que sai do afogamento, não é verdade? O Wilson Porte faz essa analogia, que é perfeita. Um outro escritor que também luta com essa enfermidade, ele disse o seguinte: no pior estágio de uma depressão severa, eu tinha estados de espírito que não reconhecia como meus. Quando tentei pensar claramente sobre isso, senti que minha mente estava emparedada. Entende essa analogia, né? Não podia se expandir em nenhuma direção. Eu sabia que o sol estava nascendo e se pondo, mas pouco de sua luz chegava até mim. Ele consegue descrever isso depois que sai de um período de luta. Charles Spurgeon, que eu cito ele aqui quase todo domingo, nobre, pregador, britânico, considerado, apesar de não ter sido puritano mesmo, considerado o último dos puritanos, o príncipe dos pregadores, lutava também com essa tristeza profunda. Ele disse o seguinte: meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar durante toda uma hora como uma criança, e ainda assim não saberia por que estava chorando. Charles Spurgeon. Spurgeon, em seu livro, ele conta que havia momentos que ele não tinha força para subir no púlpito para pregar. 10.000 pessoas no tabernáculo metropolitano lhe aguardando, e o homem travado, preso, e uma tristeza que não tem fim. Especialmente para um cristão, claro, a depressão é um mal que afeta a vida de todo mundo. Mas para crente, afeta diretamente a sua espiritualidade, a sua vida com Deus. Um autor cristão também escreveu o seguinte: o crente deprimido não consegue concentrar-se para ler ou para orar. Ele não deseja encontrar-se com pessoas e assim procura evitar a igreja e a comunhão. E com frequência pensa que Deus o abandonou. Enquanto eu falo, você que luta, você deve estar pensando, é exatamente isso. É mais ou menos por aí. Um pregador puritano, esse sim, Richard Baxter, ele chamava a depressão de tristeza excessiva. A ideia dele é de que há um volume, há uma margem de tristeza que nós toleramos, mas ele chama essa de excessiva, algo que supera a nossa força e nossa possibilidade. Segundo Baxter, essa tristeza excessiva atrapalha sobretudo a esperança. Baxter disse que tais pessoas gostariam de ter esperança, mas não conseguem. Todos os seus pensamentos são cheios de desconfiança e apreensão. Elas nada veem além de perigo, aflição e desamparo. É assim que Richard Baxter definia essa tristeza excessiva que consome o homem, incapacitando-o, uma vez que governa todos os seus pensamentos. Então, queridos, apesar de muitas opiniões diferentes, eu sou daqueles que acreditam que a depressão não é algo novo, não é algo exclusivo do nosso tempo, não é uma doença moderna ou pós-moderna. Muitos teólogos afirmam, e gente séria, afirmam que depressão não é um mal apenas dos nossos dias, como alguns pensam. Há relatos de que os puritanos, há 4 séculos atrás, já tratavam desse mal, de gente com esses sintomas, e eles chamavam de melancolia.
Há relato na história antiga de que esse era o nome também, melancolia. Para os puritanos, seria um estado mórbido, caracterizado sobretudo por um abatimento físico e mental. O nome depressão pode ser relativamente novo, mas o mal da alma causada por tamanha dor, uma alma afligida por uma dor insuportável, é tão antigo como o homem, quanto o homem. É tão antigo quanto nossa história. Mesmo se de fato a estrutura de pensamento tenha mudado ao longo da história, ainda assim as necessidades humanas, as necessidades da alma são as mesmas desde o Éden. Ou como diz o sábio na palavra de Deus, não há nada de novo debaixo do sol. É óbvio que nós não encontraremos a palavra depressão na Bíblia ou alguma coisa muito equivalente a isso. Mas há na Bíblia relatos de tristezas tão intensas, tão profundas, tão dolorosas, que se fosse hoje, seriam tranquilamente diagnosticados como depressão. A tristeza excessiva, a melancolia paralisante, a falta total de esperança, o desejo de encontrar rapidamente o ponto final da própria vida. Isso sempre houve. Almas afligidas, pessoas debaixo de intenso sofrimento, sempre houve na humanidade. Então, irmãos, aquilo que alguns autores chamam de a maior assassina da história, Richard Baxter chamava de tristeza excessiva, outros puritanos chamavam de melancolia. No livro de Salmos, esse sofrimento é chamado por vários nomes diferentes: laços de morte, angústia do inferno, vale da sombra da morte, e tantos outros nomes que expressam a mesma situação. Os salmistas, a gente encontra variedade, se podemos dizer assim, de nomes, de formas de expressar o sofrimento, uma vez que os salmistas eram experientes na dor. A gente olha os salmos e fala, rapaz, esses homens sabiam sofrer. Então, antes de seguir, preciso esclarecer um ponto aqui. Há casos, irmãos, que esse terrível estado de angústia, essa tristeza paralisante sem motivo, essa prostração, são resultados diretos de fatores orgânicos, às vezes fáceis de resolver. Às vezes é fácil de resolver. Por exemplo, uma deficiência de vitamina ou minerais, uma questão hormonal, ou às vezes mais complicada, mas nós temos relatos. O professor do Júnior e do Gesiel, um pastor conhecido, ele nos relatou que ele estava entrando em desespero, porque ele achava que estava em depressão, um desânimo que ele não conseguia sair da cama, uma tristeza sem motivo que paralisava a sua vida. E ele preocupado, professor de seminário, pastor de igreja, uma família para cuidar, ele tem um filho especial que requer muito cuidado dele. Então ele ficou desesperado quando ele se viu paralisado por aquela tristeza. Ao fazer os exames, ele estava com a vitamina D dele lá no chão. Fez uma reposição de vitamina D e tomou outra pessoa. Pode acontecer isso. Há casos. Uma reposição, um tratamento hormonal, uma posição de vitaminas ou minerais, podem te ajudar, podem tirar você dessa sensação. Então, se você tem esses sintomas, o primeiro passo é procurar o teu médico. Peça um hemograma. De repente você vai se surpreender e conseguir resolver isso com mais facilidade do que você imagina. Mas todos os outros casos de depressão têm outras origens e outros motivos. Experiências, irmãos, como o desapontamento, a frustração, a culpa, a solidão,
uma violência física, uma violência psicológica, uma violência sexual, bullying, maus tratos, luto, injustiça e tantos outros problemas e fatores e condições podem desencadear essa tristeza profunda na alma, essa prisão do ser. Há muitos fatores que podem servir como fonte, como causa para essa condição. O que nós iremos fazer aqui é dividir todos esses fatores em três grandes grupos. Três grandes grupos de situações, ou enfermidades, ou condições que desencadeiam, que podem desencadear a depressão. Três grandes grupos. O primeiro é o grupo da depressão causada pelo pecado próprio. Há muitos desses fatores que podem ser organizados no próprio pecado da pessoa. Então, em primeiro lugar, a depressão causada pelo próprio pecado. Em segundo lugar, a depressão causada pelos padrões antibíblicos, por padrões mundanos. Em terceiro lugar, a depressão causada por grande sofrimento, por um grande trauma. Pecado, padrões e traumas. Vamos ver um a um desses grupos a cada domingo aqui nos próximos domingos. A partir de hoje iremos tratar desse assunto dessa forma. Hoje nós trataremos exclusivamente de quando essa tristeza na alma é resultado direto do próprio pecado. Eu deixo claro isso porque não vou tratar daquela depressão causada pelo pecado sistêmico, o pecado da humanidade, o pecado na humanidade. Nós bem sabemos que no final todos os males da vida, todos os males da história, todas as tragédias da história têm origem na queda, têm origem no Éden. O Éden, a queda no Éden foi o que desencadeou todos os males da nossa história, inclusive as enfermidades. Isso é claro. Mas hoje nós vamos tratar de quando a sua tristeza é causada pelo teu pecado específico. E vamos utilizar esse texto de Davi, do Salmo 32, como um relato de alguém que estava em angústia imensa, sofrendo as consequências do próprio pecado. Queridos, quando Davi escreveu esse salmo, a sua dor já tinha passado. Lembra que nós já vimos que pedir que alguém explique o que está sentindo é como pedir que alguém que está sendo afogado explique o que é o afogamento? Então Davi também não conseguiria fazer isso. Davi ele tinha saído já dessa agonia. Davi tinha superado essa grande crise quando ele escreveu esse salmo. E ele consegue descrever com detalhes sua agonia, a razão de sua agonia e como ele saiu pela graça de Deus daquele abismo. Davi nos conta que foi a sua percepção da gravidade do seu pecado, somada à falta de confissão. Percebam, Davi ele nos conta que foi a sua percepção do próprio pecado, somada à falta de confissão, que resultou em uma alma enferma. A aflição na alma era tão aguda que se manifestou em dores físicas, segundo Davi. O versículo 3 do texto que nós lemos diz isso. Versículo 3 diz assim: enquanto calei os meus lábios, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Irmãos, primeiro vamos falar da dor que Davi sentia. O que ele relata é um sofrimento profundo, uma dor intensa. A ideia que o texto passa é de uma alma torturada diariamente e mais, por muito tempo. Uma sessão de tortura contínua e silenciosa, tão silenciosa ao ponto de ser imperceptível aos de fora. Uma dor pessoal, uma dor privada, uma ferida interna, manifestada muitas vezes em lágrimas invisíveis. Há lágrimas que não escorrem para fora.
Há lágrimas, e você sabe disso, que escorrem para dentro. Não mancham o rosto, mas afogam a alma. É a sensação que Davi passa, a ideia que Davi passa aqui. João Calvino, comentando esse texto, disse que Davi suportou duradouros e terríveis tormentos, para dar de novo aquela ideia de aflição. Me chama a atenção nesse ponto é a sequência dos fatos narrado por Davi. Davi não diz que a dor em seus ossos lhe causava um gemido todos os dias, o que seria natural. A pessoa sentir dor física, e essa dor física lhe causar gemidos, mas segundo Davi era o contrário. Segundo Davi, os seus ossos envelheciam, enfraqueciam, os seus ossos doíam por causa dos gemidos. Eram os seus gemidos diários, constantes, ininterruptos, que envelheceram os seus ossos. Eu vou ler de novo. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A aflição era na alma, mas os sintomas eram físicos. Isso acontece porque, apesar de sermos constituídos de porções diferentes, nós somos um só. Nós somos integral. Não tem como desvencilhar, desassociar corpo e alma, corpo e espírito, não tem como. O que eu faço no meu corpo tem implicações no meu espírito e vice-versa. Por isso que Davi sentia, ele relata dores físicas. E não temos razão nenhuma para acreditar que Davi estava sendo apenas poético aqui. Não. Ele está relatando dores reais no corpo. Percebam, é um envelhecimento físico. É uma dor crônica. E isso tudo como resultado direto de um pecado não tratado. Pois ele disse que isso acontecia enquanto calei meus pecados, disse Davi. A maioria dos teólogos concordam que Davi estava se referindo ao pecado de adultério com Betseba e ao homicídio também, que ele foi mandante do esposo de Betseba, Urias. Na posição de rei, irmãos, ele tinha facilidade para ocultar os seus crimes e os seus pecados. Ninguém mais na terra conhecia a totalidade dos pecados de Davi. Betseba conhecia uma parte. O comandante de Urias, que o colocou na frente da guarda, ou por ordem de Davi, conhecia outra parte. Mas Davi conhecia seus próprios pecados por inteiro, e isso bastava para a sua consciência pesar diariamente. A consciência do pecador funciona como uma espada afiada, como um peso absurdo. Você sabe do que eu estou falando. Não precisa de mais ninguém conhecer os nossos pecados. Basta nós sabermos do que nós somos capazes, do que nós cometemos, para perdermos o sono de vez em quando por causa disso. Davi cai em dor profunda, por causa do peso na consciência e por causa do próprio pecado. Ele não foi o primeiro. Davi não foi o primeiro a cair em tristeza profunda por causa do próprio pecado. Queridos, foi a certeza da culpa, somada à falta de arrependimento e confissão, que afundou também o jovem Caim em um mar de angústia. Caim passou pela mesma experiência de Davi. Apesar de ter sido alertado por Deus, Caim não optou pelo caminho do arrependimento e da confissão. Isso transformou Caim no primeiro homicida da história. Porque se negou a andar pelo caminho da confissão e arrependimento. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu vou ler para os irmãos. Gênesis 4, 6 e 7 diz assim: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Olha a pergunta de Deus.
Por que você anda tão triste? Por que a tristeza te consome, Caim? Deus sabia o que era. Óbvio que sabia. Esperava ouvir uma confissão de Caim. O que Deus falou a seguir com Caim foi o seguinte: essa tristeza que você está sentindo é responsabilidade tua. Olha as palavras de Deus: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então Deus está falando o seguinte, irmão, filho, a responsabilidade é tua. Basta você assumir o que você fez, se envergonhar dos seus pecados, confessá-los diante de Deus e mudar de caminho, que essa tristeza vai acabar. É palavra, não minha, de Deus para Caim. Preste atenção, queridos. Deus trabalha para que nós dobremos os nossos joelhos em santo arrependimento. Deus trabalha para isso. A Caim o Senhor alertou, mas com Davi o Senhor fez algo mais. Com Davi o Senhor pesou a mão para que Davi sentisse a necessidade de arrependimento. Davi, queridos, reconheceu que esse peso na consciência, Davi reconheceu que essa ferida aberta em sua alma, que gerava dores físicas, preste atenção, essa ferida aberta na alma que lhe gerava dores físicas, Davi os reconheceu como sendo ação da mão de Deus. Era ação da mão de Deus em sua vida. Irmão, você consegue perceber isso? Quem fazia Davi sofrer era o Senhor. Versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou uma outra versão da Bíblia, a Nova Versão Transformadora, esse texto está assim, ó: dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como a água no calor do verão. Mais claro, né? Então Davi diz que ele estava perdendo suas forças. Davi diz que ele estava se enfraquecendo de tanta dor, sequidão de estio. A ideia é que o sofrimento era tão intenso que ele se sentia morrendo lentamente. Você compreende isso? Mas o que pode parecer estranho para muitos é que quem o estava ferindo era Deus. A dor que ele sentia, essa tristeza profunda na alma, era Deus quem enviava. Isso é sério? Davi ainda não diz que estava sendo castigado por Deus. Esse sofrimento que ele vivia ainda não era a disciplina do Senhor. O Senhor ainda não estava disciplinando Davi. A disciplina viria mais tarde. Essa ferida na alma que pôs Davi em um abismo de tristeza, era na verdade apenas Deus trabalhando, usando o sofrimento como instrumento para reconduzir Davi ao caminho da retidão, para só depois discipliná-lo. Guarde essa informação: há feridas que é Deus quem abre, ainda que sejam feridas na alma. E só havia uma forma de Davi fugir daquele abismo. Só havia uma forma dele sarar aquela ferida. Só havia uma forma dele interromper aquela sessão de tortura. Davi descobriu que a única maneira de curar a ferida em sua alma era confessando os seus pecados. Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Confissão de pecado.
Confissão de pecado, queridos, é um golpe fatal nas correntes que aprisionam. Confissão de pecado tem um poder libertador para pessoas afligidas pela culpa. Confissão de pecado interrompe um processo lento e doloroso de morte. Confissão de pecado traz alívio para uma alma cansada. Confissão de pecado. Quem confessa sinceramente seus pecados ao Senhor encontra refrigério, é o que a palavra nos garante. Mas que isso, irmãos, quem confessa sinceramente seus pecados ao Senhor, torna-se habilitado por Deus para suportar próximas dores, próximas aflições. Olha que maravilha! Ainda que as próximas dores também sejam consequências do pecado. Davi vai nos ensinar que à medida que confessamos nossos pecados a Deus, não apenas Ele nos perdoa e nos alivia daquele pecado específico, mas Ele nos habilita, nos fortalece, nos torna capazes de suportar os próximos sofrimentos. Olha o que diz o versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Irmãos, a palavra de Deus não falha. Todo homem piedoso buscará o Senhor, fará súplica em tempo de poder encontrar-te. E com efeito, quando transbordarem muitas águas, aqui é sofrimento de novo. Quando o sofrimento vier outra vez, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Olha que alegria, olha que promessa. Nesse ponto encontramos ricas promessas de Deus. Quem confessa seus pecados, além de receber o perdão que liberta do jugo e da dor, ainda recebe de Deus graça para suportar dignamente futuros ou futuras aflições. Ah, irmãos, é impressionante a forma que a palavra de Deus descreve a mudança na vida da pessoa depois da confissão sincera. Toda a realidade é transformada, toda. A alma em sofrimento é arrancada de sua masmorra. A alma em sofrimento é arrancada de seu estado de assustadora tristeza e é reconduzida por Deus agora para um lugar de refúgio, apenas por causa de uma confissão. Olha o versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Olha que mudança de contexto, que mudança de realidade. Esse tu que Davi se refere aqui é o Senhor. Ou seja, irmãos, o mesmo Deus que feriu a alma daquele que escondia os pecados, agora é o mesmo Deus que tornou-se abrigo seguro, esconderijo secreto, um lugar de restauração, um lugar de segurança, além de tudo isso, um lugar de alegria. Uma hora ele pesava a mão e agora a sua presença traz refrigério. O Deus é o mesmo. O mesmo Deus, a mesma presença que antes causava tristeza e dor, agora causa refrigério e alegria. A mão santa de Deus que pesava agora alivia, a mesma mão. O que mudou? A mesma mão que castigava agora cura, a mesma mão. O que mudou? Confissão de pecados. O Deus é o mesmo. O Deus que fere e sara a ferida. O Deus que machuca e trata. É o mesmo Deus. Um dos amigos de Jó, compreendeu isso. No livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, Jó 5,17, diz assim, eu vou ler para você, só anota aí. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Olha, bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere
e as suas mãos curam. Ainda em Oséias, capítulo 6, versículo 1, o raciocínio é o mesmo. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Olha que maravilha! Não é o Deus que nos despedaça e nos deixa sozinho, sofrendo a nossa aflição. Essa é uma realidade, mas a realidade mais assustadora aqui é que a nossa aflição é Ele quem traz, em algumas vezes. A nossa ferida foi Ele quem abriu. Essa mágoa na alma foi Deus quem trouxe. Mas Ele não nos abandona nessa tristeza. Repetindo, Oséias, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Irmãos, Deus é o Deus que sara, mas também é o Deus que fere. Ele cura quando quer, mas Ele abre a ferida quando quer. Ele abre ferida e se Ele tiver um plano para isso, sarando ou ferindo, Ele é Deus. A diferença é que aos seus filhos Ele fere para sarar, Ele aflige para curar, Ele despedaça para reconstruir. Davi foi ferido pelas mãos de Deus e depois foi sarado pelas mãos de Deus. A mão não mudou, o Deus não mudou, o pecador não mudou. A única coisa que teve no meio do caminho foi apenas uma confissão de pecado. Mas a confissão de pecado é apenas o começo da história. Sair do abismo de dor, de sofrimento causado pelos próprios pecados é um processo, não é de uma hora para outra. A partir da confissão, a Bíblia nos ensina que o Senhor muda a realidade da pessoa, dá um novo ânimo para a pessoa e continua trabalhando na tua vida. Versículo 8 e 9 diz assim do texto de hoje, de Salmo 32. É Deus falando agora para Davi: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve andar, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha que mudança. Não sejas como cavalo ou como mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O que Deus está falando aqui é o seguinte, a partir da sua confissão, nós vamos ter agora um tratamento diferente. Eu tenho um caminho para te reconduzir. Não seja teimoso como o cavalo, como a mula, não. A figura utilizada aqui, a metáfora utilizada do cavalo e da mula, dá a entender daquele animal que pode insistentemente se insurgir contra a vontade do seu senhor, mas como animais que são, vão acabar cumprindo o objetivo que eles foram traçados. O que Deus está dizendo aqui para mim e para você é o seguinte, não faz força não. Não faz pirraça não. Você vai chegar naquele caminho, queira você ou não. Nós conhecemos que o nosso Deus é assim. A escolha é tua, se você vai chegar naquele caminho cantando ou gemendo. Esse é o conselho de Deus. Mas é um processo de recondução, de restauração na vida do seu servo. Davi terminou esse belo salmo dando o seu testemunho pessoal. A mensagem final desse texto é fruto de uma vida amadurecida onde? No sofrimento, na dor. Que sentiu uma dor tão intensa que o levava a sofrer por inteiro, uma dor integral, mas saiu do abismo de dor quando tratou de seus pecados. Olhe o testemunho de Davi no versículo 10 e versículo 11. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Que mudança! O homem estava querendo morrer de dor. O homem estava sendo torturado por uma dor na alma insuportável. E ele termina dizendo: alegrai-vos no Senhor.
Houve uma transformação completa a partir do momento que esse homem reconheceu, confessou e abandonou seus pecados. Os irmãos conseguem perceber nessa história uma sequência de acontecimentos que manifestam a graça de Deus? Consegue isso? Primeiro, um homem que caiu em pecado. Depois, segundo, ele não confessou o próprio pecado, tentou esconder. Depois, por não confessar, ele afundou em um mar de lágrimas, inclusive com dores físicas. Mas ele mudou a sua vida quando confessou a Deus os seus pecados. Então o Senhor o reconduziu por um novo caminho, restituindo-lhe a alegria. Que história é essa? Que testemunho é esse? Por tudo isso, que Davi inverteu a ordem. E no primeiro versículo, na primeira frase do Salmo 32, ele disse o seguinte: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Nós já sabemos que bem-aventurado significa o quê? Feliz de verdade. Percebam, isso se encaixa com a tua história. Feliz de verdade é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado agora é coberto por Deus. Feliz de verdade, irmãos, felicidade verdadeira. Olhe que proposta. No lugar de verdadeira tristeza, no lugar de verdadeira dor, aqueles que envergonhados confessam diante de Deus sua culpa, tornam-se felizes de verdade. É o Senhor quem diz, não sou eu. É o Senhor quem diz. Não é fácil fazer esse caminho que Davi fez. Primeiro, há coisas que nós nem consideramos pecado, fala a verdade. Algumas loucuras, algumas ações, algumas insanidades nossas, que a gente chama de molecagem, ainda mais algo antigo, né? Antes da conversão. Você lembra do que você fazia antes da conversão? Há histórias que nós cometemos, há atos que nós cometemos que, quando a gente olha, ao invés de identificá-los como iniquidades, nós os identificamos como aventuras, como arte. Não era pecador não, só era um arruaceiro. Não era pecador não, só era um moleque. Era pecado? Não, era molecagem. Nós temos uma dificuldade grande de identificar o que de fato ainda está em nós como pendências diante de Deus. Há uma tendência nossa de, na hora de confessar pecado, a gente generalizar. Aquelas orações pouco específicas. Me lembro quando a gente botava o Arthur para dormir, orava com ele, ele se irmava de orar por todo mundo, né? Ele orava por todo mundo que lembrava, ele citava nome de todo mundo, todos os tios, os primos, avós, colega de escola, colega de rua, e a gente estava querendo dormir, e Arthur está falando, e nunca acabava o nome de gente. Quando ele estava cansado, ele falava: Senhor, abençoa todo mundo. A gente faz assim com nossos pecados. Senhor, me perdoa de todos os meus pecados, sem passar pelo caminho da vergonha, de corar a cara diante de Deus, citando uns pelo nome. Cada pessoa que você magoou, cada pessoa que você decepcionou, cada lei de Deus que você infligiu, ou lei dos homens que você corrompeu, cada pensamento indevido, cada ação indevida, cada desejo pecaminoso, cada palavra desgovernada que saiu de sua boca. Quantas pessoas magoadas ficaram para trás, quantas histórias ficaram para trás pendentes.
E muitos de nós hoje carregam a culpa de pecados e transgressões e iniquidades e imoralidades, porque não consegue mais voltar atrás na história para refazer de novo o que mal fez. Eu queria ter a chance. Quando eu penso de cada falha minha, que eu queria ter a chance de voltar na história e não fazer aquilo, não tenho mais essa oportunidade. Mas eu tenho a chance de confessar diante de Deus, lembrá-los de um a um, confiantes no sangue de Jesus. Se o meu pecado foi contra algum irmão, alguma pessoa que eu tenho a chance de me consertar com ela, procure ela. Mas tem casos que eu sei que isso é uma impossibilidade. Tem gente que, se a gente procurar, parece que vai piorar a situação. Mas se você deve, paga. Mas tem gente que nós não temos acesso mais, nem na história. Tem gente que nem está mais entre nós. Um tempo atrás eu vi um vídeo de um desses coaches dando uma palestra motivacional, falando sobre deixar as coisas para trás e seguir à frente. E uma garota se levantou porque a aflição dela era que a mãe dela partiu magoada com ela. E ela não tinha como agora reconstruir o seu relacionamento com a mãe. O coach foi abrir os braços e falou assim: eu sou sua mãe. E a menina correu até ele e abraçou, uma cena patética, triste, porque não cura ninguém, não resolve. Mas nós temos a chance de chegar diante de Deus com todos os nossos pecados, com todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que mais nos causa vergonha. Precisa falar para mim não. Se você quiser procurar um irmão piedoso para conversar e confessar seus pecados, vai te fazer bem, me ouça. Mas se você quiser chegar diante de Deus em oração e confessar sua culpa, se livrar dessa dor definitivamente, a sua vida vai ser restaurada. Eu quero terminar essa mensagem com algumas aplicações. A primeira, só ratificando: se você tem lutado com sintomas da depressão, procure em primeiro lugar o teu médico. Verifique se há algumas questões que você possa resolver com mais facilidade. Em segundo lugar, verifique se a causa de tua tristeza sem fim não é ainda o peso da culpa que você leva. Culpa tua, não dos outros. Eu sei que hoje em dia há uma confusão, há pessoas se sentindo culpadas pelo que não fez. Então, quem define se a culpa é minha ou não é a palavra de Deus. Não é a sociedade, não é a cultura, não é o meu coração, é a palavra de Deus. O Senhor é quem decide se de fato você é culpado ou não. A luz que revela tudo que nós temos e somos é a palavra de Deus. Então, se você lida com isso, põe a palavra de Deus como lupa, como uma lâmpada em seu coração, faça um check-up em sua história e verifique onde você ainda precisa se consertar com o Senhor. Confesse a Deus os seus pecados, faça isso com honestidade, dê nome aos seus pecados, dê nome. Dê nome. Não chama de temperamento, não. Não chama de temperamento, é desculpa. Não chama de temperamento. Fala: Senhor, eu fui grosso, eu fui estúpido, eu fui leviano, eu fui covarde, eu fui medroso. Dê nome aos seus pecados diante de Deus. Como eu já disse, se teu pecado foi contra alguém que você consegue procurar e pedir perdão, faça isso. Se não tem condições de fazer isso,
Faça um concerto pessoal com Deus, fale com o Senhor. Isso é libertador. Irmãos, nas próximas semanas trataremos de outras razões possíveis para a depressão. Mas eu quero sair daqui hoje te incentivando a buscar no seu coração, na sua vida com Deus, se há pecado oculto, se há pecado qual você sequer se envergonhou, ou se há pecado que você se envergonhou, mas não confessou diante de Deus com força para abandonar. Não adianta arrastar para baixo do tapete da vida. Não adianta. O pecado deve ser confessado. Se é vergonhoso, você tem que sentir vergonha dele diante de Deus. É o caminho da cura. É o caminho da cura. Amém? Vamos falar com Deus? Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra aqui nessa manhã. A tua palavra que nos traz um alerta para a possibilidade do nosso próprio sofrimento intenso está sendo fruto de nosso próprio pecado. Pai querido, eu tão somente expus o que a tua palavra diz. Então o teu Espírito não permitirá que ninguém saia daqui em confusão, confuso. Pelo contrário, que o teu Espírito esclareça, ilumine cada mente e coração, para que aqueles que se enquadrem nesse ponto, nesse perfil, reconheçam os pecados e recebam libertação. Nós sabemos, Senhor, que a causa dessa tristeza profunda pode ser múltiplas. Uma mesma pessoa pode se encaixar nesses 3 grandes grupos que nós iremos tratar aqui nas próximas semanas. Para todas elas nós necessitamos de sua graça, de sua intervenção, de um milagre, Deus. Em nome do Senhor Jesus.